Graça e paz, amados, corra linda do Senhor, maravilha do Eterno. Você é abençoado, abençoada do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Estamos quase encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 27, perdão, no capítulo, Jesus, 28, estamos encerrando no último capítulo, 28, versículo de número 5, tá bom? Atos dos Apóstolos 28, versículo 5, estamos aí quase encerrando porque ainda temos mensagens dentro desse mesmo capítulo, né? Mas é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos que nós viemos estudando, capítulo a capítulo, várias mensagens dentro de cada capítulo. Vamos lá. Nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, você que tem compartilhado, muito nos ajuda. Você que dá um likezinho, um joinha para nós aí, um gostei, isso é muito importante. Quem faz comentário, faz seu pedido de oração, muito nos ajuda, porque o YouTube entende que é relevante. Quando você se inscreve no nosso canal, fortalece o nosso canal, amém? E eu tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, gente. Tão fácil, corre lá, clica nas letrinhas em azuis que vem, que é um linkzinho, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, e clica no sininho também para receber todas as nossas notificações. Café com Deus é uma porção da palavra explicada e oração por você e sua família, ok? Está escrito assim no versículo 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Eita! Gente, você lembra que Paulo estava navegando, né? Você lembra que ele estava preso. Nós temos falado isso nos cafés aí para trás, né? E que agora eles conseguiram chegar numa ilha que foram descobrir, claro, o nome depois, chamado Malta. Bem provável Silas, né, estava com ele. Vamos por aqui quem está narrando é Lucas, né? Lucas estivesse com ele, mas Paulo está preso, está sendo levado na sua viagem para Roma, no apelo que ele fez. Nós falamos também que um outro esteve com ele também, falamos no café passado, né? Isso é importante nós estarmos lembrando, que era Aristarco, né? Estava com ele também, que era companheiro, né, dele de missões, né? Então nós estamos vendo aqui, chegar agora 276 pessoas no navio, acabou, foi destruído, eles salvaram, né? De acordo com que a palavra de Deus tinha sido revelada a Paulo, chegaram numa ilha chamada Malta, mas estava ainda muito frio, aquela chuva ainda, e muito frio. Foram acolhidos pelos nativos de lá. Alguns chamam de indígenas, né? Outros de bárbaros, né? Cada versão fala de um jeito, mas é os moradores daquela ilha. Então, eles receberam muito bem a eles. E ainda fizeram uma fogueira para os aquecer. E é interessante que a gente aprende muitas lições aqui ao chegar nessa ilha, né? Nessa ilha aqui, nós aprendemos muitas lições. Quais as lições nós aprendemos? Vai vendo aí, ó. Primeira coisa, a boa recepção, né? Ela traz retornos inimagináveis, né? Imagina só, eles ali receberam bem, acolheram, né? Com afinco, com amor, com generosidade a eles, procurando aquecê-los, procurando servi-los. E nesse meio termo, Paulo começa a juntar alguns gravetos, procurando alguns gravetos secos, juntando para poder colocar no fogo, para manter aquele fogo ali.
e de repente uma víbora, uma serpente venenosa, vamos pôr, né, para você entender assim, agarra na mão de Paulo, morde a mão de Paulo. Paulo pega e sacode e joga para lá, mas o interessante é que o inimigo muda as suas estratégias, ele está sempre atacando o inimigo, você lembra? Primeiro lá atrás, acusando Paulo, que ele foi fazer o seu voto lá em Jerusalém, ele foi acusado de motim, de rebelião, coisas que ele não estava fazendo. Na verdade, falsas testemunhas, tentaram de tudo. Segundo, quando não conseguiram nada, Paulo teve que ser preso, porque para ser protegido, eles pedem para ele se apresentar de novo, porque havia uma cilada para matá-lo. É o inimigo trabalhando de todo jeito. Depois, descobrindo a cilada, o sobrinho de Paulo, né? E Paulo é transferido para Cesareia, eles vão lá e pedem, persuade o governador para que, Félix no caso, para que ele fosse, e depois o outro que veio depois dele, Fespo, para que ele pudesse levar Paulo para ser julgado em Jerusalém. Mas a intenção, na verdade, não era o julgamento, era no caminho bater um bando e matar Paulo. Olha só a estratégia do inimigo. O inimigo sempre, ele não para. Paulo está preso 2 anos, depois agora apela para Roma e Paulo adverte, né, que a viagem seria danosa, não quiseram ouvi-lo, eles perdem tudo. Paulo poderia ter morrido no naufrágio, mas Deus preserva a sua vida e todos quantos estão com ele. Agora Paulo chega ali na ilha, salvo, junto com todos que estavam com ele, né? Quando vai juntar os gravetos para se aquecer, a víbora vem, pica sua mão. Aí eu aprendo outra grande lição, né? Que é essa. Julgamentos precipitados nós devemos evitar. Por quê? Os nativos daquela ilha disseram o seguinte: está vendo, esse homem é homicida mesmo. Ele conseguiu se salvar do mar, mas a justiça de Deus, dos deuses, né, da maneira que eles acreditavam lá, vamos pôr assim, não falhou. Vê que a serpente picou, ele vai morrer. E ficaram esperando Paulo inchar, Paulo cair duro, porque o veneno corre pelo sangue, né? Vai ao coração, o cara tá morto. Gente, é uma picada que não tinha jeito, né? Era um veneno que corria. Ele estava numa ilha, eles estavam desprovidos de hospital, de tudo, não tinha socorro, não tinha médico, não tinha nada. Mas Paulo continuou trabalhando, porque ele pegou, sacudiu, jogou a serpente para o fogo, a serpente morreu para lá, e ele continuou trabalhando e nada aconteceu. Ficavam olhando para ele para ver se ele ia inchar, para ver se ele ia cair duro. Paulo continua. Aí eles mudaram a concepção, mudaram de repente, olha só, de homicida para é um Deus. Esse homem é um Deus que desceu lá dos céus. Ele é um Deus. Olha. Igualzinho quando ele estava sendo, né? Queriam sacrificar por ele, Barnabé, lembra disso, o povo? Quando eles não aceitaram sacrificar por eles por causa de um milagre extraordinário, o povo mudou, o repente mudou para querer apedrejá-los, querer matá-los. É assim, né? De ser adorado, idolatrado, como não aceitaram, viraram para eles malfeitor, bandido, como se fosse condenado à morte. Queriam matá-lo. O povo é assim, é levado pelas circunstâncias. Por isso que nós devemos evitar julgamentos precipitados. Amém? E aprendemos também, você pode ser surpreendido, porque fala para nós, versículo 3, o inimigo pica a mão dele. No versículo 4, eles fizeram o julgamento achando que ele ia morrer. No versículo 5 e 6, o 5 nós até lemos aqui, ó, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Versículo 6, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Quer dizer, eles foram surpreendidos. Esse cara tem um poder sobrenatural, alguma coisa cobre ele, protege. Certo? Então,
nós podemos ser surpreendidos. Então, cuidado com os pré-julgamentos, cuidado com o julgamento de pessoas, porque você pode ser surpreendido, tanto para um lado quanto para o outro, claro, né? Você achar que uma pessoa é pessoa do bem e abrir-se todo, vai, né? Entregando tudo, daqui a pouco pode ser realmente que seja uma pessoa que te surpreenda, seja uma pessoa do mal. E assim também é o mesmo caso, não julgue uma pessoa achando que ela é do mal, uma pessoa que não presta, não é. Tem gente que fala assim, meu santo não bateu com dele, né? Oh, meu Deus, meu anjo não vai com dele. Tem briga entre anjos, não sabendo ser, né? Os demônios, é diferente. Então, olha, é surpreendente, não é verdade? A gente tem que evitar os julgamentos, porque nós podemos ser surpreendidos. Eu aprendo mais poder sobrenatural na vida de Paulo. Que poder é esse? Quer dizer, ele não se incomodou com aquela picada, não se preocupou, porque ele sabia quem cuidava dele. Irmãos, amados, amadas, quando você tem uma experiência com Deus, você tem convicção que as coisas que te acontecem são processo, não é seu fim. É uma vírgula para Deus continuar escrevendo a sua história. Quem não conhece o Senhor acha que é o fim, que é um ponto final na vida dele. Ai, entrei em falência, acabou a vida para mim. Ai, tenho uma enfermidade, o médico me deu um diagnóstico terrível, acabou a vida para mim. Ai, eu fui traída, a vida acabou para mim. Ai, entenda? Entende? Agora, quem confia no Senhor vai entender que aquilo é uma vírgula, não é um ponto. Ou seja, Deus vai continuar escrevendo a sua história. Aleluias! Por isso que Paulo sacudiu para lá, aquilo não incomodou, porque era o cumprimento de Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante. Se tomares alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Manusearão as serpentes, está escrito lá, quer dizer, ele sacode para lá e joga ela. Veneno nenhum vai condenado, porque ele não está tomando veneno, ele foi atacado. Houve um acidente com ele, mas aquilo não era o fim. Sabia que Deus havia determinado para ele que ele chegaria lá em Roma, e ele não tinha chegado ainda. Era um processo que estava acontecendo, então aquilo não podia impedir a sua caminhada. Tanto é que ele não é abalado pela picada. Agora, quantas pessoas são abaladas por uma traição, por uma picada e param? Quantas pessoas são abaladas porque aconteceu um incidente na sua vida e param? Porque perdeu um ente querido e param? Acho que a vida acabou. Porque perdeu alguma coisa, acha que a vida acabou, perdeu o emprego, perdeu um negócio, perdeu um bem, perdeu a saúde. Ah, minha vida acabou. Espera aí, meu amado. Vamos ter convicção que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que Paulo tinha certeza no seu coração, que aquilo não faria mal. E não fez incômodo nenhum a ele, não causou incômodo nenhum. Pronto. Foi jogado para lá, acabou. Pronto. Ele continuou o seu trabalho, não parou. Impressionante isso, o poder sobrenatural sobre a vida de Paulo, porque o nosso Deus é Deus das maravilhas, do sobrenatural. É com ele mesmo, ele é Deus todo-poderoso. Aleluias! Eu aprendo muitas coisas aqui, o versículo 5 e 6 fala isso. Ainda tem para nós o versículo 8, porque essa história continua o seguinte. Lá, Públio, dono de uma boa parte da terra daquela ilha, de terras ali, foi generoso com eles, recebeu em sua casa, tratou bem, hospedou eles lá por 3 dias. E Paulo fica sabendo que o seu pai estava doente, correndo risco de morte, porque estava com febre muito alta, com disenteria. Olha só, Paulo então impõe a mão sobre ele, ora, e ele foi curado. Há o poder sobrenatural se manifestando de novo sobre a vida de Paulo. Aleluia! Não é porque ele estava preso e estava sendo conduzido a Roma que parou o seu ministério. Não, não parou. O milagre aconteceu. E aquele milagre trouxe outros mais. Por quê? Olha que benção.
A generosidade, eu aprendo aqui, que é a primeira lição, a boa recepção traz retornos inimagináveis. Aquela ilha, quando recebeu bem, os nativos daquela ilha, quando receberam bem, os que sobreviveram do náufrago, né? Daquele naufrágio, daquele navio, veja bem, eles receberam bem, sem imaginar quem era aquele povo. Em meio àquele povo, tinha um abençoador, um instrumento de Deus chamado Paulo. Veja só, que eles julgaram, pensando que era um condenado, que era um homicida, e agora foram surpreendidos, e Paulo agora vai para a casa de Públio, e lá eles são hospedados, bem recebidos, bem tratados, mas aquele homem recebeu e não imaginava que Paulo tinha poderes sobrenaturais na vida dele, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, habitava nele. Olha, é por isso que é importante a gente receber as pessoas bem, tratar as pessoas bem, porque você pode ser surpreendido. Amém? A boa recepção, ela faz uma diferença tremenda, porque você vai viver o sobrenatural, você vai ser surpreendido com o inimaginável. Aquela ilha não imaginava que ali estava um apóstolo, um representante de Deus. O que acontece? Agora, aquele homem Públio não imaginava que aquele homem era um homem dotado de poder sobrenatural, porque o Espírito Santo estava na vida dele, na vida de Paulo. E o seu pai doente, ele não recebeu, por isso que ele não sabia quem era Paulo. Ele recebeu a todos ali. E Paulo, sabendo que o pai estava doente, ora por ele, o pai é curado. Olha só. E não só isso, eles ficaram 3 meses na ilha. No decorrer do tempo, eu aprendo que, aleluias, o testemunho, né? A gente tem que prezar pelo nosso testemunho. Então, estime o seu testemunho, seu bom testemunho, porque ele vai falar mais alto, ele vai alcançar mais vidas. Então, aquele testemunho de Paulo, tá? Que não foi morto, que o inimigo tentou matá-lo também lá no naufrágio. Lembra disso? Vamos matar todos os presos. Era decisão dos soldados, até que o centurião interviu, que era o chefe lá, Júlio, falou, não, por causa de Paulo, diz, por causa de Paulo, por causa do testemunho dele, de que Deus estava na vida dele, em meio à tempestade. E agora lá, picado pela serpente, e agora lá na casa de Públio, que ele ora pelo pai de Públio, Deus faz o sobrenatural curando aquele homem, porque aquela disenteria, aquela febre, constante febre, ele ia morrer. Muitas pessoas morriam dessa maneira, com infecções, e com certeza aquele pai ia morrer, mas Deus teve misericórdia usando Paulo como instrumento e cura aquele homem. Aí eu aprendo, aquele testemunho foi o suficiente para toda a ilha, todos os enfermos saberem daquilo e virem a Paulo. Versículo 8 fala sobre isso, tá? Aqui, ó, vou ler para você aqui, ó. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre, de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Versículo 9, feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Como uma ilha que recebeu bem, não imaginava, foi abençoada com a cura dos seus enfermos. Como Públio, né, imaginaria que o seu pai seria curado por causa da sua recepção, da sua boa ação. Então, a sua ação traz reações, traz ações sobre a sua vida. Vale a pena a gente tratar bem as pessoas, vale a pena, né, receber bem, ter boa receptividade, né, boa recepção. Você não imagina quando você sorri para uma pessoa, quando você trata bem, quando você cumprimenta, quando você se torna agradável, o quanto maravilhoso pode retornar para você. É a lei da semeadura, né? A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso ele colherá. Então eles ali, plantando boa ação, receberam também benefícios, milagres, sobrenatural, extraordinário de Deus. Aquela ilha toda foi abençoada pela vida de Paulo e os demais que estavam com ele, Lucas e os demais que estavam com ele.
Ô, meu Pai, que bênção, hein? Que maravilha. E aí encerro dizendo aqui sobre a gratidão no versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras, assim quando embarcamos, nos proveram das coisas necessárias. Quer dizer, eles honraram aqueles homens de Deus, né? Isso é lindo, a gente tem que honrar os homens de Deus, as mulheres de Deus. Quem é de Deus, a gente tem que honrar de todas as maneiras. Então, honraram com presentes, com elogios, honraram com bom tratamento, com boa recepção, né? Com boa estadia, com boa alimentação. Ainda prepara tudo para a viagem deles. Lembra que eles estavam, né, sem navio, o navio tinha sido destruído. E eram 176 pessoas, né? Nós falamos. Então, veja só, foram muito bem tratados, louvado seja, 276 pessoas, aliás, 276 pessoas. É uma turma bem considerável, na verdade, e eles foram muito bem tratados com alimentação, com roupas, porque perde tudo, né? Naufrágio, você perdeu tudo, só tinha a roupa do corpo molhada que teve que secar depois. Então você imagina, tiveram que ganhar roupa e tudo mais, uma série de coisas, por causa de quê? Gratidão. Eu aprendo gratidão. Isso é gratidão. A gente tem que ser grato às pessoas que nos abençoam, às pessoas que nos alimentam espiritualmente. A gente tem que ser grato às pessoas que fazem o bem para nós. Amém? As pessoas que cuidam de nós, que se preocupam conosco, que oram por nós, né? Que nos mantêm, nos sustentam. Gratidão. Amém? Obrigado, Deus, pela salvação do teu filho Jesus. Isso é a maior gratidão que a gente tem que ter. Deus deu o seu único filho para ser torturado, sofrer chicotadas, ser traído, vendido, caluniado, falsas testemunhas, coroado com coroa de espinho, apanhando muito, e ainda carregou um madeiro pesado e cravaram as mãos e os pés. Meu Deus, tudo suportou, porque nos amou. Nós temos que ser gratos pela salvação do seu Filho Jesus Cristo, Ele que nos deu a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato a todas as pessoas que te abençoam, e não esqueça de ser grato ao próprio Pai Celestial, a Deus. Amém? Ao Espírito Santo que cuida de nós, a Jesus, o seu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador, e que o seu nome é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos todas essas vidas que estão recebendo a tua palavra gloriosa, e também apresento a polícia penal, civil, polícia militar, a polícia também, o corpo de bombeiros. Coloco nas tuas mãos os encarcerados, os que estão nos asilos, nas casas de recuperação, nas casas de repouso, ó Deus amado, nas escolas educativas. Apresento todos, as creches, as crianças. Deus, coloco nas tuas mãos a todos, em nome de Jesus. Também em especial a Nelma Kumaru e família. Deus, filhos e netos lá de Pernambuco, a tua filha. Jorge Luiz Rodrigues, que pede oração também pela sua família, em especial pela Kelly, esposa do William, lá da Light. Senhor, faz um milagre na vida dela. Também o Jorge Luiz Rodrigues, também a CI e irmão Haroldo, estivemos visitando ontem. Abençoa a vida deles, da nossa igreja Ibre, Pai amado. Também a Rosângela Maria Alves, Deus e família, que pede também oração pelo seu filho José Gabriel Alves Tinoco. Abençoa ele, e também pela tia Carminha, que estivemos visitando também no hospital. Deus, Luiz Henrique Leite, eu coloco nas tuas mãos. Deus, Senhor, traz libertação, abençoa o teu filho. O Wagner Lopes Ferreira, o Dudu, liberta também em nome de Jesus. A Deolice e o Antônio Martinica, lá de Macaé, estado do Rio de Janeiro. A Marilda, a tia Marilda também, lá de Três Rios, dá saúde a ela, mãe do nosso primo Nilcélio, abençoa, Senhor. Ó Deus, a Andressa, também neta do nosso irmão Nem Petrino. Estivemos visitando também o Nem Petrino, que esteve hospitalizado, mas já está em casa. Toma nas tuas mãos, dando saúde ao teu filho. O Charles Evangelista também, da nossa Ibre. Ó Deus, a tia Clara também, oro por ela. Deus, que está lá em Juiz de Fora. Deus, coloco nas tuas mãos, está hospitalizada. Coloca a Fernanda Zamboni também nas tuas mãos. Seu irmão também, acho que Leonilde, lá do Paraná, Pai amado, coloco nas tuas mãos.
também está sempre curtindo, vendo, visualizando os nossos vídeos. A Mônica Santos também de BH, abençoa ela e família, de BH, Minas Gerais. A Cleia Maria e família. Ademir Chaves e família, também do Carmo, estado do Rio de Janeiro. Fabrício Ribeiro e família. A Neia, missionária lá do Carmo, Pai amado, que pede também oração pela Juliana. E a Antonella, Pai, toma nas tuas mãos, Deus, aquela pequenina. O Gerson Barreto também, família. E o Rubens Rodrigues, família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. A gente te aguarda até o próximo. Senta o dedo, vamos compartilhar.